Sejam todos bem-vindos ao Nova Teams Online. Ficamos felizes com a sua companhia aí da sua casa, é claro. Eu espero que hoje seja um dia de muita alegria, que você cante, se alegre, aprenda mais sobre o nosso Deus. Queremos que seja um dia espetacular para você e para a sua família. Agora eu quero fazer um pedido muito especial. Eu gostaria que você ficasse de pé. Aí da sua casa, sim, você que está aí na cama, no sofá, você que está deitado no chão, fique de pé. E vamos cantar, falando uma verdade para esse nosso grande Deus. Senhor, para ti, nada é impossível. Em ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em ti. Nada é impossível, em ti olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé. Explode aí da sua casa com muita energia. Nada é impossível. E o Nova Teams não para. Eu não vou viver. Eu não vou viver pelo que vejo. Eu não vou viver pelo que sinto. Eu sei que comigo sempre estás e tudo podes realizar. Em ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em ti. Nada é impossível, em ti olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela pra mandar os inteiros vivem alto. Nada é impossível. Aí da sua casa com muita alegria. Eu não vou viver pelo que vejo. Eu não vou viver pelo que sinto. Eu sei que comigo sempre estás. E tudo podes realizar. Em ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em ti. Nada é impossível, em ti olhos se abrem, as muralhas caem, estou vivendo pela fé. Nada é impossível. Junto com a gente do Paulo, pode ir na sua casa. Creio em Jesus. Creio em ti, creio em ti. Creio em ti, creio em ti, Jesus. Creio em ti, creio em ti. Creio em ti, creio em ti. Só você. Jesus, em ti eu tudo posso. Não há limites, minha força está agora em bem alto, ti. vai pra todo mundo ouvir. Nada é impossível, em ti olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé. Nada é impossível, creio em ti, creio em ti. Creio em ti, creio em ti, Jesus. Creio em ti, creio em ti. Creio em ti, creio em ti, Jesus. E é com essa mesma alegria e energia que eu sei que você está tendo na sua casa que nós vamos cantar ao nosso Deus, Criador de todas as coisas. Tudo é dele, Nova Teams. Eu agora posso ver a razão do meu viver. Quem é a razão do nosso viver?
é Jesus. Tudo em mim se transformou quando em mim ressuscitou. Meu Jesus, E não há não há nenhum outro com amor imenso. Tu estás em tudo. E agora eu quero ouvir bem alto. E tudo é teu. E tudo é teu. E tudo é teu. E tudo é E aí teu. na sua casa você vai dançar com a gente. Vai! Vou viver pro teu louvor, nenhum outro adorar. Só Jesus! Só Jesus. Não há, não há, não há. Não há nenhum outro com amor imenso. Tu estás em tudo, meu Jesus. Como é que é? E tudo é teu. E tudo é teu. E tudo é teu. E tudo é teu. Agora eu quero te convidar pro Matrix, junto com o coral. Não vai cair aí na sua casa, hein? Vamos dançar! Vai! És o início, tu és o fim. És meu futuro, meu passado apagou. Minha razão de cantar e tudo. E tudo é teu. E tudo é teu. Eu vivo! Eu vivo pra ti. E tudo é teu. Junto com esse coral e com você na palma da mão. Você em casa pode sentar. Fala, Nova Teens! E agora nós vamos de brincadeira. E a nossa brincadeira de hoje é o caça-palavras. Eu tenho certeza que você de casa sabe como funciona. Mas esse nosso caça-palavras aqui é com perguntas da vida de Moisés, que foi esse personagem que nós estudamos nas últimas 3 semanas. Agora, como é que vai funcionar? Eu vou fazer a pergunta para você de casa e vou jogar o caça-palavras aí no seu telão. Seja na TV, computador, celular, e você vai ver aí. E você vai ter 12 segundos para encontrar a resposta da minha pergunta aqui no Caça-Palavras. E aí vai passar uma barrinha aqui que vai contando o tempo e você vai ter 12 segundos para encontrar, tá bom? Se você estiver com sua família em casa, junta o pessoal, faz uma competição, vê quem encontra primeiro onde é que está a palavra. E se você estiver sozinho, não se preocupe. Manda uma mensagem lá no grupo do WhatsApp. Pessoal, encontrei a palavra tal, tá em tal lugar, beleza? Vamos começar? Então, a primeira pergunta, muita atenção adolescente aí na sua casa. Primeira pergunta é: quantos anos Moisés passou no deserto? Tempo! Vamos lá, adolescente. Quanto tempo Moisés passou no deserto? Lembra que ele estava com o sogro dele e com a esposa. Vamos lá, o tempo está acabando. 3, 2, 1. Acabou o tempo. Opa, parou. Você aí em casa, olha só, a resposta é 40. E ela tá bem aqui, ó. 40. Encontrou? Não? Não tem problema, porque você vai ter mais uma chance agora. Atenção à nossa próxima pergunta. Onde foi que Moisés recebeu os 10 mandamentos? Tempo! Vamos lá, o local onde ele recebeu os 10 mandamentos. Procura. Pensa, eu sei que você sabe. O pastor ensinou isso aí na mensagem. Vamos lá, o tempo tá acabando. 3 segundos. E acabou o tempo. A resposta correta. Onde foi que Moisés recebeu os 10 mandamentos? Foi no Monte Sinai. Olha aqui, ó.
Monte Sinai. Você não viu, né? Mas estava aqui o tempo todo. Agora vamos para a nossa próxima pergunta. Quanto tempo o bebê Moisés foi escondido por seus pais? Tempo! Vamos lá! Quanto tempo? Quanto tempo ele ficou escondido pelos pais? Procurem no nosso caça-palavras. Tá começando a ficar preenchido, vamos lá. Tá ficando cada vez mais fácil de encontrar. Quanto tempo? Opa, parou aí na sua casa, parou, acabou o tempo. Já se foram seus 12 segundos. E a resposta correta é 3 meses. Foi o tempo, aqui ó, 3 meses. Foi o tempo que Moisés ficou escondido por seus pais. Agora vamos para a nossa próxima pergunta. Eu vou começar a dificultar agora para vocês. Olha essa próxima pergunta. Qual foi a terceira praga? Vamos lá, tempo! Terceira praga. Canta a musiquinha. A gente tirou uma musiquinha aqui no Teams. Vai, lembra da musiquinha? Agora procura essa praga aqui na nossa caça-palavras. Acabou. Não tem mais tempo para você procurar. E a terceira praga, sangue, rãs, piolhos. Estava aqui, ó. Aqui embaixo, piolhos. E aí, você tá indo bem na sua casa? Não encontrou nada ainda? Calma aí, que suas chances não acabaram. Vamos lá. Qual o nome da esposa de Moisés? Tempo! Vamos lá. Lembra que é um nome estranho, é um nome complicado, é um nome difícil. Você não conhece nenhuma pessoa fora essa aqui da Bíblia. Vamos lá, agora procura aqui no nosso caça-palavras. E o tempo tá acabando, e o tempo acabou. Sinto muito aí você que achou, parabéns. Mas a resposta certa é Zípora. Olha só, Zípora bem aqui, ó. Muito bem. E aí, estão achando muita coisa? Vamos pro próximo. Quais são os nomes das 2 parteiras que tinham que matar os bebês, mas que se negaram a fazê-lo? Tempo, vamos lá, pode procurar. O nome das 2 parteiras. O nome delas está pertinho um do outro. Vamos lá, procura. E aí, encontraram? Tem tempo ainda, vamos lá. Vamos lá. E o tempo finalizou. Sinto muito. A resposta correta, o nome das 2 parteiras é Cifrá e Puá. E estava bem aqui, ó. Cifrá e Puá. Beleza. Agora olha só. O nosso caça-palavras aqui está ficando bem preenchido. Sobraram poucos espaços para você procurar. E eu vou agora para a nossa última pergunta. Sua última chance, hein? Vamos lá. Se dedique. Se esforce. Vamos lá. A próxima pergunta e última é: qual o outro nome de Jetro? Tempo! Vamos lá, o pastor ensinou isso na mensagem. Você estava aqui, você assistiu. O outro nome de Jetro. Vamos lá, falta só esse. E o tempo está finalizando. Opa, parou, mão para cima. Acabou o seu tempo. E a resposta correta, o outro nome de Jetro é Reuel. Olha, estava bem aqui, ó. Reuel. E adolescente, como é que você saiu? Ó, se você aí em casa acertou pelo menos uma das perguntas, eu não vou poder ir aí na sua casa dar o prêmio, mas eu vou dar um prêmio aqui, ó. Eu e a Suzy vamos dar pra você um abraço virtual. Aê, parabéns pra você. E você que não acertou nenhuma, vai ter outra chance semana que vem. E você vai fazer o canteou aí na sua casa, hein? Canteou, você tudo mudou. Ontem sofria, hoje alegria. Em seu amor me achei, me alegrarei. Levou a minha dor, tornou meu pranto em dança. De novo sorri, me alegrarei. E o nome diz bem alto, assim que a gente canta no jeans, com muita alegria. Tirei, nosso Deus é, solte a sua voz. Sua voz, meu Deus é bom. Só Deus tem a alegria que não vai acabar. E eu vou dar o meu louvor, pois Deus é o pau mais. Tchau. Levou a minha dor, tornou meu pranto
em dançar, de novo sorrir, me alegrarei. Uou. Assim que a gente canta no Teams, com muita alegria, tirei. Nosso Deus merece, solte sua voz, pois Deus é bom. Só Deus tem alegria que não vai acabar. E eu vou dar o meu louvor, pois Deus é bom. Só Deus tem alegria que não vai acabar. E eu vou dar o meu louvor, pois Deus é bom. Tornou tristeza em alegria e o meu choro transformou. Sigo cantando e dançando, te louvarei, Senhor. Mais uma vez. Tornou tristeza em alegria e o meu choro transformou. Sigo cantando e dançando, te louvarei, sim. E agora com muito mais energia. Tornou tristeza em alegria e o meu choro transformou. Sigo cantando e dançando, te louvarei, Senhor. Só Deus tem alegria que não vai acabar. E eu vou dar o meu louvor, pois Deus é bom. Só Deus tem alegria que não vai acabar. E eu vou dar o meu louvor, pois Deus é. E esse Deus é bom, não é? Pois Deus é. Mais uma. Pois Deus é bom. Vocês podem sentar. Olá, Novatins! Estamos começando o quadro É Fato ou Fake? E agora você vai abrir bem o seu ouvido e prestar bastante atenção, porque nós trouxemos ao nosso auditório alguns personagens muito especiais. E eles vão contar para vocês algumas histórias sobre a vida de um grande homem de Deus chamado Moisés. Então, para começar, vamos com o nosso primeiro personagem. Meu nome é Reuel, eu moro em Midian. E foi para lá que fugiu um homem nascido no Egito, chamado Moisés. Eu tinha 7 filhas, e ela estava pegando água para meu rebanho, quando Moisés a ajudou. Ele foi morar em minha casa, e eu dei a mão de uma das minhas filhas em casamento. E essa foi a versão da história do Reuel. O que vocês acham? Essa história é um fato ou ela é um fake? Conversa com a sua mãe, com o seu pai. Se você não tiver ninguém em casa, conversa com o seu cachorro. Se não tiver cachorro, manda mensagem no WhatsApp lá no grupo, que eu tenho certeza que você sabe dessa história. Reuel, conta pra gente. Essa história é um fato ou ela é um fake? Ela é um fato. Ela é um fato. Eu espero que você tenha acertado e vamos com o nosso próximo participante. O meu nome é Moisés e eu sou hebreu da tribo de Judá. Quando eu era criança, eu fui escondido pela minha mãe até os 3 meses de idade. Fui colocado em um cesto e jogado no Nilo. A filha de Faraó me encontrou. Fui morar no palácio de Faraó, como sendo de sua família. Certo dia, decidi visitar os hebreus para ver como eles moravam. E ali encontrei um escravo hebreu sendo espancado e maltratado. Aquilo me causou um ódio, pois achava injusto aquele povo sendo maltratado e oprimido. Uau, que história incrível! O que vocês acham? Tem alguma coisa estranha nessa conversa ou não? Tá legal, tá beleza? Queremos saber agora, Moisés, o que essa história é? Ela é um fato ou ela é um fake? Ela é fake. Ela é um fake, eu não esperava por isso. Queremos saber, Moisés, por que ela é um fake? Eu havia dito que eu era do povo de Judá,
mas na verdade eu pertenço à tribo de Levi. Então era isso, muito obrigado e vamos com o nosso próximo personagem. O meu nome é Zípora. Sou filha do sacerdote Jetro. O meu pai me deu em casamento a Moisés depois que ele nos ajudou lá no poço. Nosso filho mais velho se chama Gerson, que significa sou imigrante em terras estrangeiras. O nosso segundo filho se chama Eliezer, que significa o Deus de meu pai foi meu grande ajudador e me livrou da espada do faraó. Meu marido me mandou para a casa do meu pai enquanto ele estava conversando com o faraó a respeito das 10 pragas e a respeito da libertação do povo. Após a libertação, eu, meu pai e meus 2 filhos fomos encontrar Moisés no deserto. E essa foi a Zípora contando a sua versão da história. O que vocês acham? Tá certo essa história? Será que tem alguma heresia? Força lá na memória, eu tenho certeza que você sabe. Zípora, conta pra gente, essa história é o quê? Ela é um fato ou ela é um fake? Ela é um fato. Ela é um fato? Então, muito obrigado. Vamos com o nosso próximo personagem. Eu sou o faraó, o rei do Egito. Aquele homem, Moisés, e o seu irmão Arão vieram a mim e ordenaram que eu libertasse o povo da escravidão. Eu não ia fazer isso tão fácil, mas o Deus deles enviou várias pragas para arrasar a minha terra e me fazer mudar de ideia. Foram tempos muito difíceis, e as 3 últimas pragas foram as piores: granizo, trevas e morte dos primogênitos. Faraó, homem obstinado. O que vocês acham? Tem alguma coisa estranha nesse papo aí? Será que o faraó está falando a verdade ou não? Faraó, conta pra gente, essa história é um fato ou ela é um fake? É fake. Ela é um fake? Não acredito, eu achava que era um fato. Mas aí, por que ela é um fake? É fake porque eu falei que as 3 últimas pragas foram granizo, trevas e morte dos primogênitos. Mas não, é gafanhotos, trevas e morte dos primogênitos. Então era isso, muito obrigado. Esse foi o quadro de hoje. Até a próxima, fiquem com Deus. Nova Teens, eu não sei se você consegue imaginar como vai ser quando você encontrar com Jesus. Eu imagino que vai ser uma alegria, uma emoção muito grande. E isso nós podemos imaginar. Eu só posso imaginar como iria ser lado a lado, junto a você. Eu só posso imaginar o que eu iria ver face a face com você. Eu só posso imaginar. Eu só posso imaginar o dia do gozo, a glória, o que eu irei sentir. Eu não sei se vou dançar ou nos seus braços vou cair, mas eu sei da sua presença. De joelhos vou ficar. Será que eu canto aleluia? Eu não vou poder falar, eu só posso imaginar. Eu só posso imaginar. Eu só posso imaginar o dia que chegar, contigo me encontrar e te adorar. Eu só posso imaginar, prostrado aos teus pés, te tocar, Jesus, te ver além da fé. Eu só posso imaginar. Eu só posso imaginar
rodeado por sua glória. O que eu irei sentir? Eu não sei se vou dançar ou nos seus braços vou cair, mas eu sei na sua presença, de joelhos vou ficar. Será que eu canto aleluia? Ou não vou poder falar? Eu só posso imaginar. Eu só posso imaginar. Rodeado por sua glória, o que eu irei sentir? Eu não sei se vou dançar ou no seu toque vou cair, mas eu sei da sua presença, de joelhos vou ficar. Será que eu canto aleluia? Ou não vou poder falar? Eu só posso imaginar. Eu só posso imaginar. Rodeado por sua glória, o que eu irei sentir? Eu não sei se vou dançar ou nos seus braços vou cair, mas eu sei da sua presença, de joelhos vou ficar. Será que eu canto aleluia? Eu não vou poder falar, eu só posso imaginar. Eu só posso imaginar. Eu só posso imaginar. Eu só posso imaginar. Eu só posso imaginar, prostrado aos teus pés, te tocar, Jesus, te ver além da fé. Eu só posso imaginar. Eu só posso imaginar. Semana passada nós falamos um pouco, sobre as 10 pragas, aquela série de eventos que Deus usou para quebrantar, de uma certa forma, forçar, permitir com que Faraó libertasse o povo de Israel. Faraó estava relutante e a Bíblia diz que Deus usou uma série de milagres, uma série de eventos, e esses eventos atingiram em cheio os deuses egípcios, pois o Egito era uma sociedade politeísta, acreditava em vários deuses, e as 10 pragas, de uma certa forma, foi Deus mostrando para aquele povo que ele era muito mais poderoso do que qualquer deus do Egito. Falamos isso semana passada, e que Deus usou esse evento para, de uma certa forma, forçar Faraó a liberar o povo de Israel que estava sendo escravizado. E aqui nós trouxemos um quadro para a gente revisar essas 10 pragas, Aprendemos isso semana passada com uma forma de música. E hoje nós queremos mostrar, só para você relembrar aí, essas 10 pragas. Bora ver se você lembra aí de casa? Você vai falando o nome e eu vou apontando, tá bom? Vamos lá? Qual é essa praga aqui? Sangue, rãs, piolhos, moscas, morte dos rebanhos. E aqui o que é? Você lembra? Feridas purulentas, granizo, gafanhoto, trevas e morte dos primogênitos. Faraó estava relutante em deixar o povo hebreu ser livre através da vida de Moisés, mas a Bíblia diz que quando essa última praga atingiu o Egito, atingiu todos os primogênitos das famílias egípcias, aquilo ali causou um pavor tão grande nos egípcios que eles disseram: não, vocês têm que sair do nosso meio. Eles ficaram com medo considerável de morrer. E a Bíblia diz que eles saíram ali do Egito. E agora nós queremos mostrar algumas coisas que a gente também viu semana passada daquele mapa. Então vou pedir ajuda aqui
né, dos meus amigos para afastar esse quadro aqui, por favor. E nós vamos acompanhar aqui no quadro, né, aqui nesse mapa gigante, a trajetória provável que o povo hebreu tomou até chegar a Canaã, do Egito até Canaã. A Bíblia diz que a nação de Israel saiu aqui dessa cidade chamada Ramsés, né, que essa cidade foi construída pelo povo hebreu, é a cidade da qual eles saíram, e a Bíblia diz que eles saíram aqui de Ramsés aproximadamente 2 milhões de hebreus. Só para você ter noção da quantidade equivalente à população, né, da cidade de Manaus. A cidade de Manaus tem aproximadamente 2 milhões de pessoas. A Bíblia diz que eram 600 mil homens, e cada homem eventualmente tinha uma mulher e tinham filhos, e é por isso que nós chegamos nesse cálculo de aproximadamente 2 milhões de pessoas. Eles saíram aqui, ó, de Ramsés e desceram até Sucote. Sucote foi praticamente a segunda parada, né, foi a primeira cidade na qual eles descansaram, se estabeleceram ali, quando eles saíram do Egito, da cidade chamada Ramsés, né? E depois a Bíblia fala que quando eles saíram desse acampamento aqui de Sucote, a Bíblia fala que o próprio Deus ia acompanhando eles. De dia, numa nuvem, para proteger o povo do calor, que é um calor escaldante, o calor do deserto, temperaturas aproximadamente 50 graus. E à noite, uma coluna de fogo, onde Deus ia mostrando o caminho, servia para clarear e ao mesmo tempo afugentar aqueles animais peçonhentos que poderiam, de uma certa forma, atingir o povo hebreu. A Bíblia diz que eles passaram aqui pelo deserto de Etã, né, que é essa região aqui, e foram até uma cidade chamada Pi-Hairote, né? A Bíblia diz que essa cidade ficava entre o mar e Migdol, de frente a uma região chamada de em frente a uma região chamada de Baal-Zephon. A Bíblia diz que quando o povo de Israel chegou aqui em Pi-Hairote, Faraó se arrependeu. Ele disse: olha, nós deixamos os hebreus fugirem, a nossa mão de obra, os nossos escravos, temos que fazer alguma coisa. A Bíblia diz que Faraó saiu em perseguição aos hebreus. Quando chegou aqui, o povo de Israel já começou a reclamar, infelizmente. A Bíblia diz que eles começaram a reclamar com Moisés, dizendo que Moisés tinha tirado eles do Egito para matar nessa região. E Deus diz bem assim: Moisés, por que vocês estão clamando a mim? Diga ao povo, Moisés, que marchem. Diga ao povo que eu vou fazer uma grande maravilha. Moisés, estende a tua vara sobre o mar. Estende a tua vara para o mar. E a Bíblia diz que um dos maiores milagres, né, da Bíblia foram registrados nesse período aqui. A Bíblia diz que quando Moisés estendeu a vara no mar, a Bíblia diz que o mar se abriu, né, um vento oriental soprou durante toda a noite, o mar se abriu e o povo de Israel pôde passar, né, a pés secos, a pés enxutos. A Bíblia diz que os egípcios foram atrás, tentando também atravessar o mar, mas a Bíblia fala que Deus mandou mais uma vez Moisés estender a vara sobre o mar, e aquele mar se fechou, matando todos os egípcios. Deus mostrando que Ele é poderoso, que Ele protege, que Ele cuida do seu povo, que Ele tem um zelo por aquelas pessoas que são dele. Então Deus mais uma vez mostra aqui sua fidelidade. E a Bíblia diz que eles saíram aqui de Pi-Hairote, e de Pi-Hairote, atravessando o mar, aproximadamente 3 dias de caminhada, eles chegaram numa cidade chamada Mara, que significa amargo. O povo, mais uma vez, começou a reclamar que estava com sede. Moisés, estamos caminhando há 3 dias sem água. A Bíblia diz que essa água aqui que tinha na região de Mara não era uma água muito boa, potável, apropriada para o consumo. E a Bíblia fala que Deus indicou um arbusto para Moisés. Moisés pegou esse arbusto, Deus disse: joga na água. Moisés foi lá, jogou na água e aquela água ficou boa, né? E a Bíblia diz que foi aqui que também Deus deu algumas ordenanças para o povo. Deus falou aqui também nessa região de Mara que se o povo obedecesse a Ele, se o povo tivesse o cuidado de obedecer o que Deus, né, mandaria, Ele não traria doença no povo das doenças que os egípcios sofriam. Olha que legal. Deus mostrando mais uma vez que a importância de nós o obedecermos. Eles foram até Elim, você estudou sobre isso. Elim era uma cidade que a Bíblia fala que tinha 12 fontes de água e 70 palmeiras. Deus deu um descanso aí para esse povo. De Elim, eles desceram, passaram aqui pelo deserto de Sim, e mais uma vez,
esse povo começou a reclamar, né, dizendo que não tinham comida, que lá no Egito eles comiam à vontade, que tinha carne lá para eles comer, e Deus, mais uma vez aqui, nessa região, no deserto de Sim, ele produz um milagre extraordinário. A Bíblia fala que Deus fez pão cair do céu, o conhecido maná, né? Era uma comida extraordinária que Deus deu para alimentar esse povo. A Bíblia diz que ele era branco como semente de coentro, né? E tinha gosto de bolo de mel. E foi essa comida que serviu de alimento para Israel durante 40 anos. E a Bíblia diz que também, à tarde, Deus trazia codornizes, que eram pequenas aves para servir de alimento. E aqui, né, de deserto de Sim, eles desceram até Dófica, era um lugar de peregrinação também. Depois foram até Refidim, e mais uma vez o povo reclamão, né, começou a questionar Moisés, que não tinha água, que eles não estavam morrendo de sede, né? A Bíblia diz que o povo começou a reclamar, estava ao ponto de apedrejar Moisés. A Bíblia diz que Moisés foi e levou o caso a Deus, e Deus falou: Moisés, suba até ali a base, vá até uma região do Horebe ali, fira a rocha e dela sairá água. E a Bíblia diz que Moisés obedeceu, feriu a rocha, e a Bíblia diz que saiu água. E o que acontece? Semana passada chegamos até ao Monte Sinai, que foi o lugar onde Deus deu as leis para o povo. Deus deu aquilo que nós conhecemos hoje, chamado de os 10 mandamentos. E é justamente sobre isso que nós queremos falar um pouco com você, adolescente. Presta atenção. Os 10 mandamentos foram leis que Deus deu ao povo quando o povo passou aqui por essa região, né? Foi quando Moisés se encontrou com Deus aqui no Monte Sinai, e a Bíblia fala que Moisés recebeu um conjunto de 10 leis, de 10 regras, né, que mostrariam como os israelitas deveriam viver. Eram instruções de como eles deveriam agir em relação a Deus e também agir em relação ao próximo. Esses 10 mandamentos eram uma aliança entre Deus e o povo. Eram leis específicas que ajudavam os israelitas a saber agir com o próximo e também manter a sua fidelidade a Deus. Os 4 primeiros mandamentos, né, nos mostravam como o povo deveria agir em relação a Deus, e os outros 6 mandamentos mostravam como o povo deveria agir em relação ao próximo, né? Então, o que acontece? Esses conjuntos de regras foram dados por Deus, né, para o povo saber como agir em cada uma das circunstâncias. Agora, vamos falar um pouco sobre regras? Talvez na sua vida tenha muitas regras, não é verdade? Regras, regras e regras. Seu pai, alguma vez já falou alguma dessas regras aqui para você? Não brinca com fogo, menino. Seu pai já falou isso para você ou não? Não durma até tarde. Quem aqui? Levanta a mão aí na sua casa. Olha aí, pai, está na hora de você cutucar seu adolescente, ó. Tá bom? Jogue o lixo na rua. Seu pai já falou isso para você, sim ou não? Não ande com determinada pessoa. Levante a tampa do vaso. Olha, quantas vezes você não ouviu isso do seu pai? Olha só, que incrível, né? Não acabe com toda a comida que está na geladeira. Você tem regra, sim ou não? Eu tenho certeza que sim. Mas às vezes é o seguinte, às vezes parece que a gente não pode fazer nada, só parece. Seu pai chega com você e diz bem assim: coma verdura, tome banho, arrume a cama. E às vezes essas regras parecem um pouco irritantes. Nós não gostamos. Mas deixa eu lhe falar uma coisa importante para você. A maioria dessas regras que os pais de vocês dão para vocês, adolescentes, é para a sua proteção. E muitas das vezes, quando nós desobedecemos essas regras, nós violamos muitas das vezes alguma ordenança do nosso pai, e o resultado no final é trágico. Deixa eu contar um exemplo aqui muito interessante. Eu trabalhei durante alguns meses e anos num socioeducativo, onde todos aqueles jovens e adolescentes que cometiam crime com menos de 18 anos de idade eram levados para lá. E a partir do momento que eu convivi com aqueles jovens, com aqueles adolescentes, toda semana eu ia fazer um trabalho, né, religioso com eles, ia falar do amor de Deus, levar uma palavra de perdão, eu comecei a perceber um padrão muito interessante. A maioria daqueles adolescentes que se encontravam naquele ambiente é porque eles tinham violado pequenas regras que os seus pais tinham recomendado. Muitos deles, né, andaram com pessoas que seus pais tinham dito: cara, não ande com essa pessoa, você vai se dar mal.
desconsiderando o conselho de Provérbios, onde a Bíblia fala: se você anda com sábio, você será sábio, se você anda com tolo, você acabará mal. Esses adolescentes, infelizmente, desprezaram algumas recomendações. Fizeram uso de substâncias proibidas, andaram em más amizades, cometeram pequenos delitos, e por violar essas regras, eles tiveram que serem confinados a um ambiente, o socioeducativo, onde eles passam até 3 anos lá, praticamente preso. Então, o que acontece? Quando o seu pai, a sua mãe dá alguma regra para você: meu filho, estude, não corra com a tesoura, meu filho, né? Ou, de repente, se afaste dessa amizade. Provavelmente, quando você desconsidera essa recomendação, essa regra, o final não é trágico. E Deus também colocou algumas regras na nossa vida. Agora, Deus não colocou regras para inibir a nossa felicidade. Não pense que Deus, em um determinado dia, Ele chegou assim e disse bem assim: cara, eu não quero que o ser humano seja feliz. Eu não quero que eles tenham alegria, eu não quero que eles desfrutem de prazeres. Eu vou colocar algumas regras só para infernizar a vida desse adolescente. Não, não é isso que acontece. Quando Deus estabelece alguma regra, algum mandamento, Ele está tentando te proteger da consequência quando você viola esse mandamento. Deus deixou os mandamentos para ser uma cerca de proteção na nossa vida. Para falar a verdade, é o contrário. Quando Deus dá um mandamento para você e você obedece esse mandamento, é aí que você tem verdadeira alegria. Quando Deus diz para você não fazer isso, não matar, não roubar, não andar com más amizades, é porque Deus está querendo te proteger. Então as regras de Deus, no final, elas são para o seu bem. Deus não quer estragar a sua festa. Pelo contrário, Ele quer te livrar de possíveis consequências nocivas. E os mandamentos de Deus, eles são uma proteção para você. Eles são um alerta para você. É Deus dizendo bem assim: olha, não viole esse mandamento, porque no final não vai acabar bem. Por exemplo, se Deus diz para você assim, não minta, é porque Deus não quer que você seja feliz contando uma mentira? Não. Ele sabe que se você mentir, você vai perder a confiança, a credibilidade. As pessoas não vão acreditar em você. Quando Deus diz bem assim, não roube, é porque Ele não quer que você tenha as coisas? Não, é totalmente o contrário. Deus sabe que se você roubar, você vai ter uma reputação manchada, sua reputação vai ser estragada. As pessoas não vão futuramente te oferecer emprego. Ninguém quer ser um amigo de uma pessoa que é ladra, um ladrão. Quando Deus diz bem assim, faça sexo dentro do casamento, é porque Deus não quer que você experimente o prazer do sexo? Não! A Bíblia diz que o sexo foi criado por Deus para um momento incrível e com uma pessoa especial. Momento, casamento, pessoa especial, seu cônjuge. Deus diz para você não fazer sexo antes do casamento, porque muitas das vezes adolescentes, motivados por hormônio, não por verdades, acabam se relacionando sexualmente com qualquer pessoa e acabam pegando doenças sexualmente transmissíveis, acabam engravidando, tendo um compromisso na idade que eles deveriam estar estudando. Quando Deus diz bem assim para você, não veja pornografia, é porque Deus não quer que você se delicie com aquelas imagens empolgantes? Não. Para falar a verdade, Deus sabendo que se você for um viciado em pornografia, isso vai afetar o seu casamento, a sua mente. Então, eu acho que eu deixei bem claro que os mandamentos de Deus são para a sua proteção. Foi por isso que Deus deu os 10 mandamentos para o povo dele, para cercar, para proteger. Ele queria que o povo dele fosse um povo abençoado, um povo feliz. E a satisfação completa nós só podemos encontrar em Deus. Então você já deve estar familiarizado com esses 10 mandamentos, E nós, assim, são muitos mandamentos, mas a gente quer escolher alguns para falar mais com você, adolescente. Nós queremos falar sobre algum desses mandamentos que talvez você tenha mais dificuldade de obedecer. Vamos começar com esse primeiro aqui, Não terás outros deuses além de mim. Olha só, esse mandamento é contra toda e qualquer adoração que não seja a Deus. Todos os outros deuses, a Bíblia diz que são falsos. Deus não quer que nada tome o lugar dele na sua vida. Deus, ele quer ser a sua prioridade. Deus, ele quer ser o dono do seu coração. A Bíblia diz que Deus, ele não aceita concorrentes. Ele quer ser o nosso Deus único e o único Deus em nossas vidas. Deus não quer o seu coração dividido entre Ele e alguma outra coisa. Deus quer uma devoção total.
Ele quer você completamente, Ele não quer você 70%, 60%, 50%. Ele quer você completamente. Na vida, muitas das vezes é muito fácil a gente começar a criar alguns deusezinhos. Algumas coisas que vão substituir o lugar do verdadeiro Deus em nossas vidas. Todas as vezes, olha só, que nós tentamos substituir Deus, o Deus verdadeiro, por alguma outra coisa, como um paliativo, como um substituto barato, no final, não vai ser bom para a gente. Muitas das vezes nós queremos Deus por ter medo de ir para o inferno, mas nós queremos continuar com os nossos deuses. E a Bíblia dá algumas recomendações bem diretas para você, adolescente. Ela diz bem assim, ó, Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Ouça, ó Israel, nosso Deus é o único Senhor. Mateus também, capítulo 4, versículo 10, diz bem assim, ó, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Mateus capítulo 6, versículo 24, diz bem assim, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Você não pode seguir a Deus e ao dinheiro, a Deus e a uma banda, a Deus e a um time de futebol, a Deus e uma rede social. Muitas das vezes nós cultivamos esses deuses nas nossas vidas. Nós não nos prostramos diante de uma imagem, mas nós temos alguns concorrentes que infelizmente faz com que a nossa adoração ao verdadeiro Deus diminua. Por exemplo, adolescente, vou fazer agora um jogo da verdade com você. Se o seu time, o seu time do coração, estiver jogando aquela final, no mesmo horário que está acontecendo um culto da igreja, um culto Nova Teens, você vem para o culto assim mesmo? Ou não, você falta? Uma outra pergunta. Talvez você conheça tudo sobre um determinado cantor. Você conhece onde ele nasceu, quantos anos ele tem, quantidade de fãs que ele tem, o signo, né? Você conhece as roupas que ele usa, mas às vezes você conhece poucas coisas sobre alguns heróis da fé. Talvez esse cantor seja um ídolo para você, né? Talvez você tenha idolatrado uma banda, seu quarto é um verdadeiro museu com pôster, tudo quanto é tipo de informação daquela banda. Talvez seja um youtuber, talvez você deixe de meditar quando está passando uma determinada série, ou um determinado filme, ou um jogo. Você considera aquele filme, aquele jogo, aquele canal do YouTube, aquela série da Netflix mais importante que o seu verdadeiro Deus, a ponto de você não ter mais tempo para fazer coisas que são realmente importantes. O que são deuses para você? Eu vou mostrar aqui alguns deuses de adolescentes. Tem muitos adolescentes, isso aqui não são deuses, são deuses falsos, mas tem adolescente que para ele, isso é um deus na vida dele. Vamos supor que, será que isso aqui é um deus para você? Sim ou não? Talvez seja um deus para você. Ou isso aqui, pastor, tire tudo, menos meu celular, pastor, senão eu vou morrer. Será que isso aqui é um deus para você? Para algumas pessoas isso aqui pode ser um deus, né? Ou de repente, isso aqui. Eita, tem adolescente tremendo aí em casa, olha aí, ó. Tem adolescente nervoso. Talvez isso aqui seja um deus para você. Ou isso aqui. Será que é um deus? 24 horas ali, ó, atualizando. Né? Você gasta tempos e horas, 3, 4 horas do seu dia com isso aqui. E às vezes você dorme quando vai fazer sua meditação de 5, 10 minutos, não é verdade? Será que isso aqui é um deus para você? Agora eu peguei pesado. Ei, agora, olha, nós temos alguns adolescentes aqui no auditório que estão acompanhando ao vivo, olha, já estão tremendo aqui, ó. Ou, eu acho que isso aqui é um deus para algumas meninas. Eu não sei se para alguns rapazes. Olha só, o que é isso, gente? Tem menina que fica histérica, tem menina que já está chorando aí na sua casa. Ei, para com isso, ei, calma aí, garota. Bebe um copo d'água aí, por favor. Mas talvez tenha algumas meninas que estão histéricas. Isso aqui pode ser um deus para você. Né? O que você tem idolatrado? Será que Deus realmente é o centro do seu coração? Você pode dizer que Deus é sua prioridade? Você pode dizer que Deus realmente é o dono do seu coração? Você pode dizer que não existe concorrente? Deus é sua prioridade. Ele é o seu Senhor, aquele que você busca de uma forma intencional? Ou você costuma de deixar de lado as coisas de Deus quando você marca de repente algum cinema, que não é errado ir para o cinema, mas às vezes os seus amigos marcam o cinema no horário do culto,
Você não pode faltar culto por isso. Ou talvez seja uma banda de rock. Os estudos pode ser um Deus para você. Nós incentivamos, nós queremos que os adolescentes estudem muito, que eles sejam destaques nas suas salas. Mas tem adolescente que às vezes foca só no estudo, perde a vida social, não quer mais meditar, não quer mais participar de um culto. Talvez os estudos podem ser um Deus para você. Nós temos que ser que nem Abraão. A Bíblia diz que Abraão amava o seu filho Isaque. Era o filho da promessa. O filho que tinha nascido em sua velhice. Abraão, né, amava o seu filho, mas um dia Deus pediu que Abraão oferecesse seu filho em sacrifício. E apesar de Abraão amar Isaque, ele não hesitou. Por quê? Porque o amor que Deus tinha, o amor que Abraão tinha por Deus, era muito maior que ele tinha pelo seu filho. E ele foi capaz de sacrificar o seu filho. Ele foi capaz de dar o seu filho. Né? No final a gente sabe que Deus não o matou, não o sacrificou, né? Deus estava testando o coração de Abraão. Mas às vezes Deus chega conosco e fala, será que você me ama mais do que essa banda, do que esse cantor, do que essa série, do que esse aplicativo, do que as redes sociais? Você tem que fazer uma avaliação aí na sua vida, adolescente. Então, não terás outros deuses além de mim. Se hoje Deus estiver te pedindo para você largar algo, será que você teria coragem de fazer, adolescente? Será que você seria capaz de abandonar esses deusezinhos para realmente desfrutar de uma verdadeira comunhão com o verdadeiro Deus? Então, fica a dica aí. Olha só, falamos sobre esse aqui, não terás outros deuses além de mim. O segundo mandamento é não farás para ti nem o ídolo. Deus era contra a fabricação de qualquer coisa que representasse Deus. Deus ele não pode ser representado através de uma escultura, até porque ninguém viu a Deus, entendeu? Ninguém sabe como Deus é. Então Deus não queria que o povo fizesse representação, inclusive o povo de Israel, depois eles passam por uma prova muito grande, onde infelizmente eles constroem, eles fazem um bezerro de ouro e idolatram aquele bezerro. E ainda dizem bem assim que esse foi o Deus que os tirou ali do Egito, né? Idolatrando aquele bezerro. E Deus diz bem assim, ó, não faça nada de objeto, não cultue imagem, não faça nada, né, que possa ser uma representação minha. Eu, Senhor Deus, né, não posso ser representado por uma imagem. Terceiro mandamento, não tomarás o nome do Senhor Deus em vão. Nosso Deus, ele é um Deus santo, ele é um Deus justo, puro, bom. Ele não quer que seu nome seja associado com coisas ruins ou falsas. Você não pode pronunciar o nome de Deus de uma forma leviana, corriqueira ou até mesmo banal. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo bem interessante. Geralmente pessoas famosas, artistas, jogadores de futebol, eles não querem que os seus nomes estejam associados com uma marca que tem um produto de péssima qualidade, ou uma marca onde eles não têm consideração pelo cliente, ou uma marca onde eles enganam as pessoas. Por quê? Porque o jogador de futebol, aquele artista, ele preza pelo seu nome. Se nós que somos humanos, nós prezamos pelo nosso nome, quando alguém diz bem assim, há uma confusão no colégio, e você não estava fazendo parte da confusão, e alguém disse que você estava, coloca o seu nome, você não fica assustado? Sério que meu nome estava lá. Às vezes você não fica assustado em saber que seu nome está associado com bagunça, desobediência? A mesma coisa é Deus. Deus não quer que a gente venha usar o nome dele de uma forma vulgar. Deus não quer que o nome dele seja substituto ou sendo usado para fazer juramentos falsos. Deus não quer que você use o nome dele em vão, de uma forma leviana. O nome do nosso Deus é santo. Até aquelas expressões que nós temos, tipo, ai meu Deus, tudo junto. Aquelas expressões é uma forma banal. Deus quer que o nome dele seja usado quando realmente é preciso. Lembra de santificar o dia do Senhor? Deus tinha mandado o povo de Israel guardar um dia, que aquele dia servisse de descanso para o povo de Israel, que aquele dia fosse um dia onde a nação de Israel adorasse o verdadeiro Deus, agradecesse a Ele por todos os benefícios. Era um dia onde o povo deveria descansar e cultuar a Deus. E o meu amigo, Jardel, ele vai continuar falando e ele vai falar sobre honrar pai e mãe. Na nossa vida, alguns itens nós usamos como proteção. O pastor João já até falou que a gente usa várias coisas para nos proteger. A gente usa capacete para não bater a cabeça, a gente às vezes usa óculos para não entrar nenhuma coisa nos nossos olhos. Até um simples guarda-chuva serve como uma proteção para nós. Mas você sabia
que Deus nos dá algumas formas de proteger. Como o Júnior falou, os mandamentos são uma proteção para nós. E agora nós vamos falar que um vai atacar diretamente você, adolescente. Honrar teu pai e tua mãe. Esses dois seres aí, pai e mãe, ou padrasto, madrasta, independente quem é o seu responsável, ele foi colocado por Deus na sua vida, adolescente. Ele está lá para te ajudar. Essas duas pessoas, eles não são seu amiguinho, infelizmente, porque eles querem fazer à vontade o que é correto para você. E eles querem te instruir, te ajudar, colocar os princípios de Deus, querem instruir você para ser uma pessoa diferente. Então, às vezes, eles não vão fazer a tua vontade. Infelizmente. Então, adolescente, o que eu quero dizer para você, como honrar pai e mãe? Imagine você, sábado ou no domingo, vai ter uma festinha lá na sua escola, onde vai estar todo mundo lá, e você está doida para participar, tanto o menino como a menina. E aí chega lá, mamãe, tu não sabe do babado, vai ter uma festa lá na escola. E é a primeira coisa que a tua mãe vai falar? Não. E o seu pai? De certeza, você vai para o segundo julgamento para tentar conseguir uma liberdade. E ele vai também dizer não. Mas você no seu pensamento fica dizendo, eles me odeiam, eles me detestam, não me entendem, eles nasceram para infernizar a minha vida. Não é isso não, adolescente. Isso é uma grande mentira que às vezes o inimigo planta na sua cabeça. Não é. Por quê? Como os seus pais, muitas vezes, não vão deixar você fazer certas coisas, ir para certos lugares, porque todo mundo está indo. Por quê? Primeiramente, porque você não é todo mundo. Já começa por aí. Você não é todo mundo. Você já ouviu esse ditado? A sua mãe já falou isso para você? Lá em casa, minha mãe e meu pai falavam. Você não é todo mundo, então por que você quer ir? E segundo, ele quer te proteger. E ele sabe que naquela festinha vai rolar coisas ilícitas, vai rolar droga, vai rolar bebidas, mas aquelas bebidas mais calientes, vai rolar pegação geral. E o seu pai, ele tem uma missão, que é lhe proteger, lhe cuidar. E ele vai dizer para você que não é por causa disso, porque se você for lá, provavelmente ele pode te perder. Te perder no que sentido? Deixar você ser um viciado. Você logo vai se afastar das coisas que são boas para a vida que Deus deu para você. Tipo, grupos de amigos, porque agora lá naquele grupo você tem que fazer certas coisas que o seu grupo de amigos que são legais não fazem. Então, por isso que o seu pai vai te dizer, não vá. Não vá. E você tem que o quê? Obedecer. É isso que Deus quer. É isso que Deus fala aqui. Honrar teu pai e tua mãe. E ao invés de você murmurar, reclamar aí na sua cabeça, dizer que eles nasceram para infernizar a sua vida, você tinha que dizer da seguinte forma, anote aí. É para o meu bem e será melhor para mim. Anote aí em casa você também, adolescente. Quando ele negar alguma coisa, quando ele vê que é um perigo, em vez de você reclamar, você vai dizer o quê? É para o meu bem, será melhor para mim. Então, a próxima vez, quando a sua mãe falar bem assim, eu não quero que você vá lá para a casa da fulaninha, eu não quero que você ande com fulaninho, o que você vai dizer? Repita aí para mim. É melhor para mim, será melhor para mim, então eu não vou fazer. Então é isso que nós temos que fazer. Honrar pai e mãe é um mandamento com promessa. Êxodo, capítulo 20, verso 12, ele fala que honrar pai e mãe, você vai ter uma recompensa. E qual é a recompensa? Você vai ter vida longa. O próprio Deus está falando. Você vai ter vida longa. Eu tenho plena convicção que você não quer estopar a sua vida, parar a sua vida com 15 anos, com 19 anos. Se Jesus não voltar, sim, pode ser que seja mais curto, mas se Jesus ainda não voltar, você vai querer ter longas vidas, longa vida aqui na terra. Então, se você quer encurtar sua vida, já tem a receita. É só desonrar seu pai e sua mãe. Mas o que é honrar? O que é honrar? Anote aí, adolescente. Honrar significa
obedecer, respeitar e falar bem. São 3 coisinhas que são muito difíceis para todos nós. Principalmente para você, adolescente, que está numa fase de hormônios e quer fazer sempre da tua vontade. Deus não disse assim para você honrar. Eu só vou honrar quando eu tiver vontade. Não foi assim que Deus escreveu. Outra, eu só vou honrar se eles forem legais, joinha para ele. Toda hora é joinha. Não. Só se ele me liberar para ir tal lugar eu vou honrar ele. Não. Deus não colocou condições para você honrar. Você tem que honrar 100% em tudo que ele fala. Também outra, quando der vontade, quando você quiser, isso não entra na regra de honrar pai e mãe. O que você tem que fazer? Não deve abrir exceção em nenhum caso para deixar de honrar seu pai e sua mãe. Deus não errou quando colocou você nessa família onde você mora. Com seu pai, sua mãe, pode ter madrasta, padrasto. Deus não errou. Deus queria moldar o seu caráter e Ele está usando através dessa família para moldar a sua vida, transformar conforme Ele quer. E nós temos que entender isso, porque eles são uma autoridade. Conforme diz Romanos, capítulo 13, verso 1 e 2, toda autoridade vem de Deus. Deus que colocou ele. Então ele é uma autoridade. E quando eu estou honrando meu pai e a minha mãe, o que acontece? Eu estou honrando a Deus, estou agradando a Deus. Quando eu faço ao contrário que eles mandam, você já sabe o resultado. Você está desagradando Deus. E como que eu desagrado? Olha só, será que você já fez isso hoje? Essa semana, esses dias? A sua mãe pediu para você pegar uma coisa tão simples. Pegar comida e pôr para o cachorro. Só isso. Mas você já resmungou, já gritou, esperneou, fez de tudo. E resumindo, não fez. E ainda reclamou, dizendo que tudo é eu aqui em casa, eu sou a escrava aqui de casa. Você está desonrando seu pai, está desonrando por consequência para Deus. Outra, quando seu pai fala, eu não quero que tu ande com aquele fulano ali, ó, lá da tua rua. Eu não quero que você ande com aquela pessoa lá da escola. E você continua andando. Quando a sua mãe diz assim, meu filho, você tem que estudar. Eu vou para o trabalho, mas eu não quero que você pegue o celular aqui, vai jogar. Eu não quero isso. Você tem que estudar, você precisa tirar boas notas. A sua mãe mal fechou a porta, está fechando o cadeado, o que você está fazendo? Já lá no celular. Isso é uma prova concreta que você está desobedecendo a Deus, você está se rebelando a Deus. Quando eu sou ingrato com aquela comida que a mãe fez, com todo esforço, e não agradecendo ela, mas reclamando que está sem sal, sem gosto, essas coisas. Adolescente, eu não sei se hoje você fez algumas coisas dessas que desonra a Deus, como nós vimos, desobedeceu, falou mal, mas eu quero dizer para você que dá para você mudar. Anote aí 3 coisinhas que a partir de agora, se seu pai, o seu responsável, lhe der uma ordem para você fazer. Anote aí, a primeira é, faça completamente aquilo que está sendo pedido. Completamente. Seu pai, seu responsável, falou, você tem que estudar matemática e português. Porque amanhã você tem prova, você só estudou matemática, você já não cumpriu. É tudo ou nada para você agradá-lo. Para agradar a Deus, porque é uma ordem, ele é uma autoridade. Outra, faça corretamente. Seu pai manda dizer que o padrão de dobrar a cama, deixar o lençol, é retinho, lisinho. Mas você, para fazer de qualquer jeito, deixa lá, finge e faz errado. Não é assim, você tem que fazer corretamente qualquer coisa que é dada uma ordem, esse mandamento para nós. E por último, é o mais difícil para o adolescente. Fazer imediatamente. Esse imediatamente não é no seu tempo, adolescente, que está em casa ou aqui. Porque o tempo de adolescente é sempre depois de uma fase, sempre depois de assistir uma série, sempre depois de assistir um canal, sempre depois de assistir um vídeo.
Sempre é sempre depois disso. Mas para Deus, o seu pai, não é. Quando ele fala imediatamente, é naquela hora você tem que parar e correr e fazer. Adolescente, eu vou ilustrar bem para você o que é proteção de Deus quando eu honro pai e mãe. Vem aqui, meu amigo, vai me ajudar aqui, ó. Lembra que eu falei no início que nós temos algumas proteções? Pode ficar aqui embaixo mesmo, aqui mesmo. Segura aí. Quando eu estou debaixo da proteção desse guarda-chuva, tudo que cai aqui não vai me atingir. Imagine isso aqui, é seu pai e sua mãe. Eles estão fazendo de tudo para lhe proteger. Por isso que ele não deixou você ir para aquela festa. Por isso que ele briga para você estudar, porque ele quer o seu melhor. Mas pode vir qualquer coisa não vai atingir ele, ó. Pode vir qualquer coisa, adolescente. Chuva, canivete, água, refrigerante, cai tudo. Ele está limpinho. Porém, me empresta aí o guarda-chuva, meu amigo. Fica olhando para frente. Olhe para frente. Porém, quando eu saio da proteção de Deus, eu fico vulnerável para fazer as coisas que o inimigo quer na nossa vida. E aí, se der uma chuvinha, eu vou me molhar. Se vier canivete, qualquer coisa, eu não vou conseguir honrar a Deus. Então, como meu amigo estava aqui com água protegida, eu também trouxe água sem a proteção. E aí, nós não temos a proteção de Deus, não estamos honrando nosso pai. O que acontece? Nós não queríamos molhar você, né? Mas obrigado, pode sentar. O que é que eu quero dizer para você, adolescente, finalizando aqui esse tópico honrar pai e mãe? Quando você está protegido, Deus vai te proteger em todas as circunstâncias. Ele vai te recompensar, como nós vimos Êxodo, capítulo 20, verso 12, você vai ter vida longa. E essa vida longa é longa mesmo. Ele vai estar todos os momentos com você. Mas a partir do momento, como nós vimos aqui, não tem nenhuma proteção, você fica vulnerável. E essa vulnerabilidade, o que vai acontecer com você? Ela vai destruir a sua vida. Então, adolescente, honrar pai e mãe vai te dar vida longa. Agora, nós vamos para um próximo tópico com o pastor Júnior. E nós vamos dar continuidade nessa sequência de mandamentos. Nós vamos citar mais alguns mandamentos aqui, olha. Não matarás, né? Esse é um mandamento contra o assassinato premeditado. Deus não queria que ninguém do povo dele tirasse a vida de uma outra pessoa de uma forma banal, né? Deus, a Bíblia fala que ele é o todo da vida, ele quer que a gente respeite a vida também. 7º mandamento, não adulterarás, né? Um casamento ele é composto de 2 pessoas, marido e mulher, e Deus queria que tanto o marido quanto a mulher fosse fiel um ao outro, porque fidelidade faz parte do caráter de Deus. Existem consequências terríveis quando infelizmente desobedecemos isso aqui, né? A gente vê na nossa sociedade, infelizmente famílias sendo destruídas, crianças, né, sofrendo por causa de infidelidade conjugal entre marido e mulher, né? Não roubarás. O adolescente ele é um pouco às vezes materialista, ele quer as coisas do tempo dele e às vezes acaba se apropriando dessas coisas de uma forma errada. Deus não quer que você roube nada, Deus não quer que você se aposse de nada que não é seu. O 9º mandamento, não mentirás, né? Deus não quer que você minta, porque a mentira vai fazer com que você perca a sua confiança, as pessoas não vão acreditar em você. Deus não quer que você fale fatos que não são verdade, Deus não quer que você espalhe histórias que não são verdadeiras. Deus ele preza pela verdade, a Bíblia fala que Deus odeia os lábios mentirosos, ele diz na sua palavra que você não deve mentir, em hipótese, né, de forma alguma. E o último mandamento é não cobiçarás, onde Deus fala que ele não quer que você fique cobiçando as posses do seu próximo, né, aquilo que ele tem. Muitas das vezes a gente, dominado pela cobiça, acaba de uma certa forma se apropriando de coisas que não são nossas. E esses aqui são os 10 mandamentos. Que essa semana você possa praticar tudo aquilo que a gente ensinou. Se você obedecer a Deus, adolescente, pode ter certeza que Deus vai te honrar. Se você
fazer aquilo que Deus manda. Como nós falamos aqui, os mandamentos são proteção de Deus. Ele não deu os mandamentos para impedir de você ser feliz. Pelo contrário, Ele quer que você seja feliz. E se você obedecer, isso aqui pode ter certeza que você vai ter uma vida abençoada, você vai ser feliz naquilo que você fizer.